Olá, quinto ano! Vamos abrindo a nossa apostila na página 27. Vamos lá, a escrita em outros tempos. Vimos que a escrita era registrada em tabletes de argila na Mesopotâmia e em papiro e nas paredes no Egito Antigo. Há mais de 500 anos, a escrita era realizada por monges copistas. O que eram esses monges copistas? Eles tinham a função de copiar textos e eles traduziam do árabe para o latim. E eles também faziam belas pinturas chamadas iluminuras. Essas obras eram decoradas com ouro e prata. Os livros e os documentos, eles ficavam ao alcance somente dos monges e das monjas que habitavam os mosteiros. Essas obras, elas eram muito valiosas, pois havia poucas e demorava-se muito para copiá-las. Já os chineses, eles inventaram um papel que é bastante similar ao que nós conhecemos hoje. Contudo, para escrever, os monges copistas, eles usavam um suporte conhecido como pergaminho, feito de couro de carneiro. Observem aqui a francesa Harriet de Lastenberg. Ela é uma freira da Igreja Católica, escritora e ilustradora. Ela foi responsável pela elaboração de uma enciclopédia ilustrada, a obra Jardim das Delícias. O que é uma enciclopédia? É um livro que reúne conhecimentos organizados por nome alfabeticamente. Ela tem o objetivo de fornecer explicações detalhadas sobre a origem, sobre a função de cada item citado. Tempos atrás, muitas pessoas não sabiam ler ou escrever, pois essa atividade geralmente era dominada apenas pelos grupos religiosos, como vocês viram lá, os monges copistas, E era possível perceber a produção de um livro que demorava muito tempo e precisava de bastante investimento. Então, por isso, tornava-se difícil acesso às pessoas, Agora, vocês vão encontrar lá no material de apoio, esta página aqui, um pergaminho, e vocês vão fazer uma obra iluminura, tá? O que é? Era aquela obra aonde era produzida pelos monges copistas, Então, quer dizer que vocês vão copiar essas imagens, Vão contornar a escrita, vão fazer um acabamento bem lindo. Aqui nós temos um alfabeto coreano. Ele foi criado pelo rei Sejong o Grande, que apresentou em documento oficial em 1446, e seu objetivo era diminuir o analfabetismo e facilitar a impressão de livros, porque até então poucas pessoas sabiam ler e escrever no reino coreano. Vamos ali. Que alfabeto nós usamos para escrever e ler? Então, o nosso alfabeto é o alfabeto latino. Qual é a origem do nosso alfabeto? Ele tem a origem latina e grega. Quais são as semelhanças e diferenças entre o nosso alfabeto brasileiro e o alfabeto coreano? Então, a diferença é a grafia, é como é escrita. E a semelhança é que os dois têm a finalidade de servir ao registrar os textos e a comunicação, tá? Então, essas são as semelhanças e as diferenças do alfabeto coreano e brasileiro. Então, de acordo com o que nós estudamos, vamos ver quais alternativas são corretas. No passado, existiam poucas pessoas morando nas cidades,
Sendo assim, todos podiam frequentar a escola e aprender a ler e a escrever? Não, essa não é correta. No passado, os diferentes tipos de escrita eram registrados em suportes diversos como papiro, tablets, argila. Sim, lembram os diferentes tipos, né? Até os pergaminhos e tudo, né? No passado, os monges traduziam diversos tipos de textos e os copiavam à mão. Sim, era o serviço dos monges copistas. Então, as duas últimas são verdadeiras. Página 30. Escrita e imprensa. Para que mais livros fossem publicados em menos tempo e em grande quantidade, aproximadamente 570 anos, foi inventada uma forma diferente de gravar palavras no papel. A impressão em papel ou em argila já existia, como é possível verificar em rolos sumérios. Isso que a tia Ana falou, lembram? Que eram rolos enrolados num cilindro, à medida que eles iam desenrolando, eles iam lendo. Entretanto, nenhuma técnica tinha funcionado de forma tão eficiente para possibilitar a impressão de vários exemplares de um mesmo livro. Então, olhem ali, temos a figura, pessoas trabalhando em uma imprensa. O alemão Johannes Gutenberg foi o criador da máquina que possibilitou uma revolução na história do livro. Em 1450, com um aparelho aprimorado por ele mesmo e o uso de tipos de pequenas peças em metal que continham letras em relevo para formar palavras, Gutenberg começou a prensar textos em folhas de papel. Assim surgiram os nossos livros escritos. Essas letras, essas impressões, elas funcionavam como uma espécie de carimbo. E a invenção de Gutenberg, ela ficou conhecida como prensa tipográfica ou imprensa. Observem o desenho na página de vocês, né? Então, os tipos eram organizados em uma bandeja de madeira, com as letras espalhadas. Elas eram molhadas com uma tinta especial à base de óleo, que não escorria e secava rápido. As palavras e as letras eram gravadas no sentido inverso ao da leitura, pois, depois de estampadas no papel, o texto podia ser lido no sentido correto. O que quer dizer tipógrafo? Tipógrafo é uma pessoa que trabalha com tipografia, imprimindo ou formando textos. Né? A primeira obra completa a ser impressa pela prensa de Gutenberg, sabem qual foi? Foi a Bíblia. Ela foi escrita em latim. Essa produção impressa foi iniciada em 1450 e ela foi concluída em 1455. Ou seja, ela demorou 5 anos para se imprimir todas as páginas da obra. Até chegarmos à atual forma da escrita, ocorreram muitas mudanças no decorrer do tempo por causa de novas técnicas e de necessidades que surgiram. Na página 32, fala assim: numere as imagens de acordo com a ordem cronológica, o objeto mais antigo com o número 1 e o mais atual com o número 3. Então, a primeira foi o tablet de argila. Lembram que os primeiros escreviam nas argilas lá na Mesopotâmia? O segundo foi o dos monges, né? A pena e o tinteiro. E o último é a máquina da datilografia. Qual dessas técnicas de escrita é a mais antiga? É a escrita dos sumérios, né? Que era no tablet de argila, né?
em argila. Qual delas representa uma maneira de escrever que surgiu da técnica de imprensa criada e iniciada na Europa por Gutenberg? É a máquina de escrever. Esses são os 3 tipos, né, de objetos que as pessoas antigas usavam para registrar, para escrever. Na página 33, vocês vão observar 2 imagens. A primeira é o escriba, a segunda é o monge copista. Vocês vão colocar número 1 e número 2 conforme o que eles usavam, o que tem relação com o personagem, tanto com o escriba, tanto com o monge copista. Iluminura era do monge copista. Hieróglifo era do escriba. O papiro, do escriba. E o pergaminho, a pena e o tinteiro era do monge copista. Vamos lá ver quais as alternativas são corretas. Por causa do uso de vários tipos, tipógrafo era o nome dado à pessoa que trabalhava organizando textos para serem impressos. Lembra que o tipógrafo era a pessoa que trabalhava na tipografia, imprimindo, então ela está correta. Os detalhes em ouros aplicados nos rolos de pergaminho deram origem à escrita cuneiforme? Não. Por quê? Porque era da iluminura, né? Que era com os ouro e a prata, as bordas trabalhadas, né? Era nas iluminuras, belas pinturas, né? Errada. Os sumérios foram os primeiros a imprimir livros em grande quantidade? Não foram os sumérios, né? Quem foram? Hein? A tia contou para vocês. Os sumérios, eles até tentaram, né? Mas foi o alemão Johannes Gutenberg, né, que conseguiu imprimir em grande quantidade, né? E foi justamente a nossa querida Bíblia, né? A palavra de Deus. Normalmente a leitura e a escrita eram habilidades dominadas por pessoas mais abastadas ou do governo? Sim, lembram que lá era só os reis, né? Os monges, somente eles que tinham domínio da leitura e da escrita. E vamos para a nossa atualidade. Atualmente as pessoas leem notícia por meio de um jornal. Jornal físico impresso em papel ou digital disponibilizado na internet. Vocês que vão ver como que é na casa de vocês. Atualmente, o que você faria para compartilhar conhecimentos por meio da tradição oral, né? Então, geralmente, alguém contando a história, alguém falando, alguém relatando. De acordo com o que você estudou sobre os griots, escolha a alternativa que melhor completa a frase. O compartilhamento de conhecimentos é feito principalmente por meio de treinamento esportivo, tradições orais ou técnicas agrícolas. Lembram que eles se reuniam em grupo, passavam tradição oral, a cultura através da fala, através da dança, através das lendas, através das músicas, através dos poemas, né? Então, através da tradição oral. Qual dessas figuras lembra oralidade e a outra qual lembra a escrita? Agora, na atividade 6, vocês vão identificar com as letras A para oralidade e B para escrita. Aquele vovô contando histórias ali é oralidade ou escrita? E a moça lá no computador, oralidade ou escrita? E as crianças brincando de roda, oralidade ou escrita? E assim nós encerramos a nossa apostila de história. Espero que tenham realizado todas as atividades.